Cine Ricamar, ficar próximo ali do Copacabana Palace, e estava passando o Easy Rider, né? O Easy Rider, o Sem Destino, né? E aí o que acontece? Nessa que, eu menor de idade, eu devia ter uns 14 anos, 13, 14 anos, e falei, cara, meu desafio que eu tive que passar, como é que eu vou entrar nesse filme, que a idade eu acho que era 18 anos na época, como é que eu vou entrar com 13 anos, eu era grande, tudo, mas pô, como é que eu vou fazer esse negócio, né? Mas aí eu entrei pela saída, porque antigamente você saía, né? Você é cria da Zona Sul, né? Sou nascido e criado em Botafogo, né? E aí entrei pela saída, assim, né? O pessoal saía, eu fui meio que andando de costas, assim, fui entrando e consegui sentar ali e assistir o Easy Ride. Aquilo mudou minha vida naquela época, assim, né? Ver aquelas motos, aquele sentimento de liberdade, aquele negócio todo, dois amigos fazendo a Rota 66, aquele negócio todo, aquelas motos brilhantes, aquele negócio todo, aquilo eu fiquei louco com aquele troço, né? Aí eu falei assim, cara, eu tenho que ter uma moto, eu tenho que ter uma Harley. Isso foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Eu tinha 13, 14 anos. Aí passou tudo pela minha vida, passou push, passou... E todas as coisas que eu tinha, push, mobilete, bicicleta, eu fazia com guidão alto, eu ia já mexendo nas coisas para parecer aquela coisa toda, né? E quando eu fiz 17 anos, eu saí fora de casa e aí fui lá pro Tivoli Park. Eu fiquei um tempão lá no Tivoli Park, um trailer lá da família Orlando Feio. E eles têm ali ele tinha um torneiro mecânico, uma oficina inteira para consertar os brinquedos do parque, tinha tudo ali, né? Então eu comecei a mexer nas motos, isso início dos anos 80, então as CBs 400 começaram a entrar e a gente começou a transformar as motos todas, né? Botava tanque de Java para ter aquele tanque gota, botava o riser para fazer o guidão barrinha ou o guidão alto, aí veio o problema dos cabos, como é que o cabo chega, a gente descobriu que o cabo da Vespa era compridão, né? Então dava para fazer um cabo de embreagem com o cabo da Vespa. E a gente começou a fazer as motos CB400 se transformarem em umas pequenas Harley Davidson, assim, né? Aí depois de muito tempo vieram as próprias transformações da Harley Davidson mesmo. Pegava aquelas Harley Davidson batedor e tudo de polícia, que você participava daqueles leilões que tinha o exército, aquela panhead, shoulderhead, aquelas coisas todas, e transformava elas em umas motos iguais a do Easy Rider, né? E o único referencial que tínhamos na época, que não tinha internet, a gente não via lugar nenhum, não tinha manual, não tinha nada. Então eu tinha uma capa de um LP do Easy Rider que tinha uma foto da moto do Peter Fonda, que era a Capitão América, e a Burt, que era do Danny Hope, né? Que era mais a minha cara, inclusive, com o Dom Barrinha, aquela coisa toda. E aí o único referencial que a gente tinha era aquilo, mas a gente não sabia que solda a gente ia usar, a gente não sabia nada, cara. Então, até dar certo, eu cansei de estar com o guidão na lagoa, a moto quebrava o guidão na minha mão, e tinha que ir devagarinho para encostar, para não cair, aquela coisa toda. Muita coisa deu errado até, né, a coisa ficar num padrão legal. Aí o Testa, que era o cara que era um torneiro mecânico no Tilo, começou a profissionalizar isso da gente, esse sonho meu e de outros amigos meus. E o seu Chico na Rua Ceará também, que também fazia isso. O Herê também, que fazia os bancos. Tinha uma galera que... Então a gente começou a terceirizar essas partes que a gente não conseguia fazer. Não fazia, né? Que a gente não queria morrer nem na matar verdade, ninguém. Você começou a customizar antes de se pensar em customizar. Antes de se pensar em customizar. Né? Mas ficava tudo uma porcaria, tudo dava errado. Aí a gente começou a pegar os caras que eram profissionais, um bom soldador. Ah não, esse material não pode soldar com essa solda, tem que ser com outra. A gente começou a entender um pouco mais disso. Aí começou essa história com a Harley até o Grupo Isso me chamar para trabalhar para a Harley. Quando eles montam a loja do Rio de Janeiro, né? Isso em 99, São João Batista. De Botafogo, não é isso? Uhum. Que aí você entra... que é engraçado, né? Porque você tem um histórico anterior de paixão, e aí a marca vem e pega exatamente a figura de uma pessoa que já trabalha... mentalmente eu já tinha aquele desejo, o espírito, né? É por isso que eu falo, cara, o importante na vida da gente é a gente não deixar de sonhar. Sonhar é importante, sonhar tem que ser para sempre, né?
E eu falo que a gente tem que ser eterno. A gente é eterno dentro do que a gente deixa. A eternidade no homem está dentro do que é deixado por esse homem. Né? Então, no que você escreve, no que você fez, na sua história, tudo isso é eterno. Porque o corpo não serve para nada. O corpo daqui a pouco já está uma porcaria. Mas a cabeça tem que estar pensante, você tem que estar produzindo até o dia que você não puder produzir mais nada. Então foi um encontro, eu acho, né? O Paulo Luiz não sabia que eu era envolvido com isso. Ah, não? Não tinha a menor ideia. Então como é que você chega? Então, eu chego porque na época o primeiro gerente que teve lá foi o Leco, que foi um cara adorável, que depois me ajudou muito, sempre me ajudou muito, o Leco. E você entrou de vendedor? Entrei como vendedor, depois consultor de venda, depois coisa na oficina. Consultor técnico. Eu acho que eu fiz todos os cargos. Fez o caminho todo para depois ser gerente geral. Depois eu fui general manager, que na época era um cargo, né, que só tinha um dono no Brasil inteiro, então era um cargo como não tem hoje, não é um gerente de loja, era mais do que isso, era uma coisa que você dava pitaco em tudo, você podia ter uma autonomia maior para tudo. E era muito diferente de hoje, né? Você tinha um status de tudo, né? E depois o Paulo pegou as outras grandes marcas também, a Ducati, a KTM, a Triumph, a MV Agusta, a Benelli. E eu tive o privilégio de trabalhar com todos eles, conhecer a fábrica de todos eles, né? Então a gente ia muito para Londres, lá para Birmingham, lá na fábrica da Isso que eu falava, você viajava também muito, né? Tudo, eles viajavam o mundo inteiro. Para conhecer, para entender o sentimento. Porque essas marcas de motocicleta, cara, diferente da cultura japonesa, a cultura japonesa é volume e moto work, né? Ou tecnologia. Isso é a cultura da japonesa. Moto para o cara ir trabalhar todo dia, etc. Essas motos que já passaram, essas marcas que já passaram de 100 anos, cada uma representa alguma coisa para alguém, né? Então a Harley representa esse símbolo de liberdade, esse way of life todo. A Ducati representa a velocidade, a Triumph representa várias outras coisas também. Então foi legal eu começar nesse caminho, porque eu pude entender dentro desse sistema do Grupo ISO, que era uma coisa complicada na época, porque dava tudo errado. Né? Mas eles também importavam tudo, né, Zé? Não tudo. E eles tinham também diversas marcas de carro, né? Não, tinha. Era uma coisa louca. Tinha a Chrysler também, era deles, tudo. E muita gente fala mal deles e tudo, eu não falo mal não, porque eles foram os caras do facão num país difícil. Eles que botaram o mato para baixo. Não era fácil trabalhar com a Harley. Depois que eu comecei a entender a Harley Davidson como e vejo hoje o que eles fazem, né? Que hoje são grupos de automóveis que cuidam dessas grandes marcas. Né? Hoje é o Paulo Simone. Assim que o Paulo Luiz saiu, entrou o grupo Catalão, que é Paulo também lá de Belo Horizonte. Depois que o Paulo Luiz Simões pegou, eu tive várias reuniões com o Paulo Simões, pai e filho, para ajudar no business plan dele. Eu conheço bem os dois. A gente teve várias reuniões, uma com o Paulo Simões, foi até no Café, que eu também gosto de fumar um charuto, né? Então uma dessas reuniões foi feita lá no Café. Então, quer dizer, me deu muita experiência em você estar num lugar dos sonhos e ao mesmo tempo você tendo noção de quanta dificuldade era você manter aquele sonho aceso dentro da minha própria história e dentro da história de quem eu queria convencer que o ideal era você ter uma Harley Davidson para a vida de você, né? Porque você ia começar a pertencer ao universo, pertencer. Esse sentimento de pertencimento para o homem é algo muito importante. Né? O homem que não pertence a nada, ele é uma casca vazia, ele precisa pertencer a alguma coisa. Então, acho que foi aí que eu comecei a entender melhor como gerenciar esse sentimento de fazer isso da gente. Mas para entender assim, um pouco da tua história, falando em pertencimento, quando eu falo de Harley Davidson como uma marca que eu particularmente acho que depois do cristianismo, da Bíblia e tal, a pessoa fala, não, McDonald's, Coca-Cola, eu falo, não, para mim é Harley Davidson, para mim, mas é como marca. Mas ela está entre as maiores marcas do mundo. Né? Não, para mim para mim como marca, depois da Bíblia, a maior marca do mundo é a Harley Davidson. Você não vê ninguém com Coca-Cola tatuado. Não, você não vê ninguém com McDonald's tatuado. Não. Você não vê ninguém com Volkswagen tatuado. Nem outra marca de moto. Nem outra marca. Não, então, é isso que eu ia te falar, exatamente isso. Quer dizer, a Harley Davidson ela criou, na verdade, um espírito dentro de uma marca. Né? A marca ela é viva.
né? O espírito não é um corpo, não é uma alma. E aí você dando uma coisa, aí você fala que pô, um homem sem é uma caixa vazia. Beleza, aí você passa, mas até hoje você tem esse espírito de Harley Davidson. Eu tenho até porque hoje. Porque você tem outras vertentes, que é de ajudar, uma série de coisas. Então, até hoje eu posso dizer que hoje eu estou trabalhando para a Royfield, que é uma marca inglesa que está sendo montada na Índia, né? Mas é de origem inglesa mesmo. Origem inglesa, de 1901, está fazendo 121 anos. E o Grupo Santiago me contratou para fazer todo esse posicionamento de marca dela no Rio de Janeiro. Aí eu criei uma fase de efeito, como a Harley tinha Welcome to the Family, né? Eu criei Somos Todos Royal. Então o cara compra uma Royal hoje, ele fala o nome dele, fala o nome da marca, Somos Todos Royal. Isso acontece no Brasil todo, virou uma marca isso, né? E já tem gente tatuando o símbolo da Royal no braço. No Rio tem um monte. Então o que acontece?